Hoje nós vamos falar sobre Chimamanda Ngozi Adichie e o seu livro Notas sobre o Luto. Bom, quem é Chimamanda Ngozi Adichie? Ela é uma feminista e escritora nigeriana, reconhecida como uma das mais importantes jovens autoras de sucesso, atraindo uma nova geração de leitores da literatura africana. Ela nasceu 15 de setembro em 1977 e tem 45 anos. Nasceu em Enugu, Nigéria. Com 19 anos, ela deixou a Nigéria e se mudou para os Estados Unidos para poder estudar comunicação e ciências políticas na Universidade de Drexel, na Filadélfia. Foi transferida para Easton, Connecticut State University para viver mais perto de sua irmã, que possuía um consultório médico em Coventry. Em 2003, Chimamanda completou seu mestrado em escrita criativa na Universidade de Johns Hopkins. Em 2008, ela recebeu a titulação de Mestre de Artes em Estudos Africanos pela Universidade de Yale. Foi bolsista de Hodder na Universidade de Princeton durante o ano acadêmico de 2005 a 2006. Em 2008, ela foi premiada com uma MacArthur Fellowship. Também foi premiada com uma bolsa em 2011 a 2012 pelo Instituto Radcliffe de Estudos Avançados da Universidade de Harvard. Ela divide o seu tempo entre a Nigéria, onde ela ensina oficinas de escrita, e os Estados Unidos. Foi a primeira mulher a ser chefe da administração da Universidade da Nigéria. Em 2016, foi conferido a ela uma certificação com honras como doutora em Humanidades pela Universidade de Johns Hopkins. Ela é casada com um médico nigeriano que exerce a profissão nos Estados Unidos e também possui uma filha, que é algo que é pouco comentado na mídia. Então, essa mulher tem uma vasta experiência acadêmica com nomes marcantes. Podemos ver aqui Yale, Harvard, Princeton e diversas bolsas que ela foi conquistando ao longo da sua trajetória nos seus estudos acadêmicos. Vamos falar um pouco sobre o pós-colonialismo e essa autora. Ela carrega na sua identidade diversas características do colonizado e pensar o colonial a partir dessa mulher que vai além do colonialismo contado na história moderna, do sentido linear, pensando em reconfigurações do campo discursivo nos diversos colonialismos que passam por gênero, raça, etnia, papel social, etc. Ela é a periferia e fala sobre a periferia, do poder de dentro do centro do poder. Aqui nós lemos um trecho de um artigo escrito denominado A Construção das Identidades nas Sociedades Multiculturais, pensando as aproximações entre os conceitos do pós-colonialismo e a escritora Chimamanda Ngozi Adichie. Adichie personifica que as fronteiras que a definiam em uma identidade engessada em um só espaço não a limitam, e sim são usadas como ponto de partida para a descentralização de teorias no movimento diásporico, de complementação mútua, de retroalimentação, pois sua identidade extrapola seu local de conhecimento, suas tradições. Seu movimento migratório é de motivação subjetiva, diferente das migrações das épocas modernas de colonização. O pensamento que antes limitava a identidade a essas características no pós-colonialismo é superado e a identidade passa a ser um jogo complexo de negociações e influências do qual a tradição é só mais um componente. Então, essa autora ela está totalmente ligada à questão do pós-colonialismo e ela está sempre trazendo essas características do colonizado em algumas de suas obras. A gente vê aqui também outro trecho desse artigo, que é algo citado pela própria autora. Porque tudo que eu havia lido eram livros nos quais personagens eram estrangeiras. Eu convenci-me de que os livros, por sua própria natureza, tinham que ter estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. Bem, as coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Então ela fala aqui
sobre essa identificação com a literatura africana, que foi de onde ela veio, que é muito comum, nós vemos hoje em dia, é a influência exterior. O quão nós nos interessamos pela literatura exterior, principalmente a literatura norte-americana, onde nós vemos ali várias influências nos filmes, nos livros, nas séries de televisão, e muitas vezes não damos conta daquilo que está na nossa própria região, daquilo que faz parte da nossa identidade, do país de onde nós viemos, da comunidade de onde nós estamos inseridos. E foi interessante que ela se despertou para isso, algo que ela lia e ela percebia que ela não se identificava, porque não fazia parte da realidade dela. Então, ela buscou aquilo que identificava com a realidade dela, que era a literatura africana. Bom, essa autora, como eu disse no início, ela é considerada feminista, ela é um ícone do feminismo negro e as suas pautas sempre estão relacionadas com questões de gênero, de raça, de democracia, direitos humanos e relações sociais. Aqui nós vemos uma citação da autora na revista Marie Claire, em abril de 2019. I don't need feminism because I'm not a victim. Yes, you do. Feminism is about justice. The world is still not equal, and so we need to make it equal. It doesn't mean that anybody is a victim. It's because of feminism that women can vote, that women can buy a car, a house, without having a man sign something for them or give them permission. It's because of feminism, really, that women are seen as human beings rather than property. Feminism wants a world where there are women and men in positions of power. I am not feminist, I am feminine. You can be feminine and feminist. I am. I don't need feminism because I want to get married and have children. Feminism doesn't say that you cannot get married and have children. What feminism says is you should have a choice. Feminism wants women to choose. I'm a feminist, very happily so. I have a husband, I have a daughter. Sim, você precisa do feminismo, diz Chimamanda. Feminismo tem a ver com justiça. Ainda não há igualdade no mundo, então precisamos fazer com que haja. Não significa que você seja uma vítima. Por causa do feminismo, mulheres podem votar, comprar um carro, uma casa sem precisar de um homem assinando algum documento por ela ou lhe dando permissão. Então, ela abre sobre a questão da necessidade do feminismo para que as mulheres alcancem autonomias básicas, como comprar a própria casa, o próprio carro, ter a sua própria autonomia e independência sem a necessidade de um homem para isso. Então, ela se torna aí uma extrema influência no universo feminino, contudo no feminismo negro. Ela publicou uma série de livros. A gente tem aí livros publicados desde 2003, tem até em 2016. Tem Purple Hibiscus, Half of a Yellow Sun, The Thing Around Your Neck, Americana, We Should Our Be Feminist, Dare Delay or a Feminist Manifest in 15 Suggestions. E tem os contos também, Checking It Out, Apollo e The Arrangements, a Work of Fiction. Então, essas são algumas das diversas obras, dos diversos escritos dessa autora. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas obras que ela publicou, Contudo, nós temos aí o nome de algumas traduções, de alguns títulos de obra que ela publicou. Nós temos aí O Meio Sol Amarelo, que é um livro que fala que em meio à Guerra Fria, que dividiu a Nigéria com uma malograda tentativa de fundação do Estado Independente de Biafra, um grupo de pessoas busca provar a si mesmas e ao mundo que é capaz não só de sobreviver, mas também resguardar seus sonhos e a sua integridade moral. Temos também seu outro livro, Hibisco Roxo, onde a protagonista e narradora de Hibisco Roxo, a adolescente Canby Lee,
mostra como a religiosidade extremamente branca e católica de seu pai, Eugênio, famoso industrial nigeriano, inferniza e destrói lentamente a vida de toda a família. Então a gente vê aí também que ela trata sobre questões do racismo, trata sobre a questão do sistema patriarcal e contudo o feminismo, né, por ser uma narradora adolescente e mulher, com certeza na perspectiva da visão da mulher sobre essa situação. Temos também o livro No Seu Pescoço, né, que ela conta a história de uma jovem nigeriana que tem a oportunidade de viver nos Estados Unidos, em terras americanas, e precisa se adaptar à nova realidade que está muito distante do que sua família ainda vive em sua terra natal. Ela precisa lidar com preconceito e um relacionamento inesperado com um americano branco que nunca vai entender o que ela realmente sente. O mais fascinante é a forma como Chimamanda também ela ali nos transforma, né, na personagem durante a leitura, utilizando uma narrativa na segunda pessoa com o pronome você. Então aí, essa obra, No Seu Pescoço, a gente vê que ela também provavelmente tirou a inspiração da sua própria história, né, onde ali ela deixa a Nigéria, vai para os Estados Unidos, onde ela vive uma cultura diferente, uma realidade totalmente oposta à sua. Tem também um dos livros mais famosos dela, que é Sejamos Todos Feministas, que é um livro introdutório explicando o que é ser feminista, com uma linguagem mais simples, mais direta, que exemplifica também, através de situações já vividas pela própria autora, o porquê nós deveríamos tentar diminuir o horror que algumas pessoas têm ao termo feminismo. E como feminismo, esse termo ele é mal interpretado por diversas pessoas, que não conhecem a fundo o seu real significado. Fala um pouquinho agora sobre o seu livro, né? Notas sobre o luto. Nesse livro, Notas sobre o Luto, ela relata de forma bem intensa, bem íntima, né? Sobre o falecimento do seu pai, que é provocado também pela questão, assim, de um infarto. E também ela fala sobre a morte de duas tias, uma de parte de mãe e outra por parte de pai. Então, as reflexões, né, sobre a vida e a morte, elas se dão muito por conta das novas configurações que a família dela tem durante a pandemia. Então, essas mortes, essas perdas que ela teve, principalmente do pai ali, foi na época de pandemia. Então, ela relata ali toda essa questão do velório, do luto, de como ela se sentiu, de como ela se sentia. E também a questão, assim, da mãe dela, de durante o velório as pessoas precisarem ficarem afastadas, ou seja, um momento onde todos deveriam estar unidos e abraçados, mas não poderiam, pela questão do Covid-19 e por todo aquele drama, e a questão também do fato de ela não estar presente com o pai no momento do falecimento, dela se sentir culpada por estar distante. Então ela relata ali de forma muito íntima todas as coisas que ela passa, tudo aquilo que ela sente ao longo daquele luto. Então a gente vê aí que o tema, né, do livro é luto. E aqui a gente lê um trecho do livro que diz assim: o luto é uma forma cruel de aprendizado. Você aprende como ele pode ser pouco suave, raivoso. Aprende como os pêsames podem soar rasos. Aprende quanto do luto tem a ver com palavras, com a derrota das palavras e com a busca das palavras. Por que sinto tanta dor e tanto desconforto nas laterais do corpo? É de tanto chorar, dizem. Não sabia que a gente chorava com os músculos. Então ela diz de forma bem exposta, bem escancarada mesmo, tudo aquilo que ela sente em relação ao luto, a forma como as pessoas lidam com ela em relação aos pêsames, e o quanto aquilo é intenso, e quanto aquele dia foi horrível para ela, que foi o dia no qual ela descobriu sobre a morte de seu pai, né? Então essa questão aí, ela é bem delicada, é um livro extremamente delicado, que trata sobre essa questão do luto de uma perspectiva muito profunda, sobre aqueles que perderam pessoas queridas, pessoas que fazem parte da rotina, que têm uma importância, um significado grande, uma grande influência na vida da pessoa. Aqui nós temos a Fortuna Crítica,
nós vamos falar sobre 2 artigos. O primeiro artigo chama Experiência em Análise, Reflexões de Chimamanda Adichie sobre os processos de luto durante a pandemia. Ele foi publicado na revista Discente do programa de pós-graduação em História na Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi escrito por Juliana Campos Gomes, que é uma historiadora pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestranda do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. Nesse artigo, é abordado sobre a autora Chimamanda e o livro Notas sobre o Luto, e também é possível observar alguns detalhes sobre de que forma a autora aborda sobre o luto ao longo do livro. Então, é um artigo que exemplifica, de certa forma, como o livro é construído e de que forma a Chimamanda aborda cada tópico do livro ali e relaciona com o luto. O próximo artigo que nós vamos falar sobre é uma questão de vida e morte, travessia e celebração. Esse artigo foi escrito por Maitá Figueiredo. Ela é uma terapeuta de casal e família formada pelo Instituto de Sistemas Humanos, com especialização em saúde mental e reabilitação psicossocial pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Foi publicado em Nova Perspectiva Sistêmica, no volume 31, número 73, da página 109 a 110, em agosto de 2022. Então, essa terapeuta ela vai relatar sobre o luto e a relação que os pacientes tinham com o luto e, sobretudo, sobre a morte. E vai comparar com a obra da autora Chimamanda. Essa terapeuta também relata que ela escreveu o artigo 7 dias após a morte da sua avó paterna, de 95 anos. E a autora também relaciona a morte e o luto como uma questão de travessia, onde você passa de uma determinada situação a outra. Então, toda essa questão da morte, do luto, a tristeza, vão se transformando, vão se disseminando até se transformar em memórias, né? Daquele horror que é vivido naquele momento, é passado para algo que se torna apenas memórias e lembranças. Queria agradecer pela atenção, por ter assistido o vídeo e dizer que essa obra ela me tocou muito, porque esse ano eu perdi um amigo muito querido e por esse motivo eu escolhi essa obra maravilhosa da autora Chimamanda e me identifiquei muito com ela. Então, assim, ler esse livro me trouxe muitas experiências boas e me fez identificar muito com a autora, na questão de perder um ente querido e na questão de passar por uma situação de luto, de receber pêsame das pessoas e de ter esse sentimento de não estar mais presente com a pessoa falecida. Então é um livro que eu indico, é um livro que tem muito a acrescentar e também essa autora, ela é uma autora excelente, brilhante, que tem muito a acrescentar também com a comunidade, com a sociedade, sobretudo com seus pensamentos feministas, com a sua reflexão sobre o racismo, sobre o pós-colonialismo e sobre perspectivas profundas da questão humana. Então é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo e é isso.